Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, para iniciar essa aula, nós temos aqui algumas placas de trânsito, algumas embalagens de comida, mas se olharmos especificamente para cada uma delas, temos aqui uma figura, né, que ela tem 8 lados, aqui igualmente uma caixa de pizza também, aqui temos uma figura de 3 lados, aqui tem uma figura que não tem lados, né, e aqui uma de 4 lados. Mas vocês se lembram como é que a gente chama cada figura dessa? Sim, aqui temos um losango, aqui temos um octágono, um triângulo, um círculo, e aqui, se olharmos a parte superior apenas, temos um retângulo. A gente já estudou sobre isso, certo? Mas juntando todas essas figuras, qual é o nome na matemática que é dado ao conjunto de todas essas figuras planas? O nome dado são polígonos regulares, e é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Meu nome é Isis Costa de Paula e Souza, e hoje a gente vai estudar aqui no 9º ano um pouco sobre a matemática polígonos regulares. Basicamente, é definido na matemática que um polígono regular é uma linha fechada formada por segmentos de retas que não se cruzam, que estão em um mesmo plano, ou seja, ele não está no espaço, né? Dessa maneira, os polígonos são figuras geométricas formadas por lados, os quais são juntamente os segmentos de reta dados na definição. Um polígono é dito regular quando possui 3 características. Essas características são: quando ele é convexo, ou seja, ele não se dobra, ele não tem dobraduras. A segunda característica é quando todos os seus lados têm a mesma medida, ou seja, se a gente tem um quadrado, todos os lados deles têm a mesma medida. Se eu tenho um lado no quadrado que possui 3 centímetros, todos os seus lados possuirão 3 centímetros. E a terceira característica é que todos os seus ângulos são congruentes, ou seja, são de forma grotesca, de forma rude, eu posso dizer que eles são iguais, né? Possuem o mesmo grau. Se eu tenho em um quadrado que um dos ângulos mede 90 graus, que de fato mede, todos os seus outros lados irão medir 90 graus também. A gente tem que um polígono é convexo quando o ponto A e B qualquer no interior, ou seja, se eu pegar um polígono regular, se eu pegar um polígono, uma figura plana, e pegar um ponto A e um ponto B dentro dele, em qualquer lugar, e ligar esses dois pontos, toda a reta irá estar dentro do polígono. Então, eu preciso que, independente de onde eu pegar o ponto A e o ponto B, quando eu ligar eles dois, toda a reta estará dentro do polígono, estará dentro da figura. Nenhuma parte da reta se encontrará fora. As propriedades. Vamos ver as propriedades dos polígonos regulares. Primeiro, todo polígono regular de n lados, ou seja, de qualquer número de lados, possui o mesmo tanto de arestas. Ou seja, se ele possui 8 lados, ele possui 8 arestas, 8 ângulos e 8 vértices. E 8 lados externos, e 8 ângulos externos. Ou seja, quando a gente usa a letra N, é para dizer que pode ser qualquer número. Eu posso substituir o N por qualquer número. Então, ele vai ter a mesma quantidade de arestas, de ângulos internos, ângulos externos, vértices e lados. A segunda propriedade diz que num polígono regular será possível descobrir a medida de cada ângulo interno. No caso dos polígonos regulares bastante calculados, a soma dos ângulos internos e depois divide o resultado pelo número. Ou seja, a gente tem que o número de lados é igual ao n menos 2 vezes 180. Então, basicamente, esse é o cálculo para medir o número de lados. Se eu tenho o número de ângulos ou o número de arestas, então, a partir da fórmula, eu posso calcular o número de lados a partir do momento que eu tenho uma informação
eu já consigo conhecer muito do polígono regular a ser estudado. A terceira propriedade é que a medida de cada ângulo interno de um polígono regular pode ser obtida dividindo a soma do ângulo interno do polígono pelo número de ângulo externo que ele possui. Ou seja, a gente tem que M, que é a medida do ângulo interno, é igual a 360 vezes N, dividido por N. Ou seja, se eu tenho que um quadrado tem 4 lados, e eu quero saber qual que é a medida do ângulo dele, dos ângulos, né? Eu pego que M, que é a medida de cada ângulo externo, é igual a 360 vezes 4. No caso, o N é o número de lados. Para continuar a nossa aula e entender um pouco mais sobre polígonos regulares, nós vamos usar agora um programa diferente. Já que a gente está nesse tempo de pandemia e aulas online, nós vamos aprender um pouco mais sobre um aplicativo chamado GeoGebra. Temos ele tanto como aplicativo de celular, como online e aplicativo para o próprio computador. Ele, basicamente, a gente consegue formar figuras nele, tanto no plano como no espaço, porém, hoje a gente vai estudar só o plano. Vamos aqui pesquisar como se entrar nele de forma online. Posso escrever aqui GeoGebra. No caso, é assim que se escreve. E entro aqui no GeoGebra clássico. Aqui nós temos diversas ferramentas, temos como colocar um ponto, uma reta e diversos outros. Porém, hoje nós vamos nos fixar em polígonos regulares, que é esse o nosso tema estudado, certo? Então, vamos escolher aqui polígonos regulares, porque nesse momento nós vamos construir um polígonos regulares. Nós já estudamos o que precisa ter um polígono regular, quais são as características. Nós estudamos também as suas propriedades. E agora a gente vai usar isso para a gente formar um polígono regular. Vamos lá? Selecionei aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, polígonos regulares. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente está estudando. Selecionado. Aqui diz que primeiro eu preciso escolher um ponto para depois escolher um vértice. O número de vértices. Eu vou escolher aqui o ponto 1 e menos 1. Menos 1 e 1. Pronto, eu já escolhi o meu ponto A. E agora eu tenho que definir o tamanho de cada lado. Vocês lembram que cada lado possui o mesmo tamanho, todos os lados possuem o mesmo tamanho, certo? Então, eu vou escolher que o meu lado vai ter 2 centímetros. E agora ele me dá a opção de escolher o número de vértices, ou seja, qual é o tipo de polígono que eu quero. Se eu escolher 4 vértices, eu vou ter um quadrado, certo? Porque 4 lados quadrado. Se eu escolher 5, eu vou ter um hexágono. Escolher 6, um hexágono. 7, heptágono. Mas eu vou escolher 8 lados, octágono. E assim, o programa já nos dá o nosso polígono regular. Porque o que foi estudado? Que temos que nosso polígono regular, ele precisa ter o número de lados e também o tamanho de cada lado. Porque são características do polígono regular. Ele possui uma quantidade de lados onde todos os seus lados são iguais. Temos aqui, se observarmos um pouco mais perto, que cada ângulo, esse ângulo com esse ângulo, eles são congruentes. Ou seja, eles possuem o mesmo grau. Tanto o ângulo interno, esses dois ângulos internos, quanto esse externo aqui. Eles são congruentes, possuem o mesmo grau. Porque isso é uma propriedade de polígonos regulares. Espero que todos tenham entendido. E a partir de agora, vocês irão fazer, vocês mesmos. Vocês,
Assim como ensinado nessa aula, vocês irão abrir o aplicativo, pode ser no celular, pode ser no computador, e irão desenhar para mim, usando todas as propriedades e da forma que eu ensinei, vocês irão construir alguns polígonos regulares, tá bom? Qualquer dúvida, podem chamar, e lá no nosso AVA estará quais são os polígonos regulares, certinho como fazer. E se algum dos seus colegas que não tiverem acesso à internet ou algo do tipo perguntarem para você o que foi a aula, fala que eles também podem fazer a atividade no caderno. Então, eles vão construir os mesmos polígonos que vocês, só que no caderno, tá bom? Para salvar, só para deixar aqui claro, para salvar é só vir aqui e exportar a imagem, tá bom? Assim que vocês exportarem a imagem, é só postar lá no AVA. Boa tarde.